O NHCI passou 7 dias em acumulação e chegou a 50,8, a fronteira exata com a fase bull, sem um único dia de euforia nos derivativos. A grande pergunta dessa semana não é o que aconteceu com o preço, é se o que gerou esse movimento é durável. Para colocar em perspectiva, a maior semana de ganho do Bitcoin desde 2023, corroborada por 2,6 bilhões de dólares em inflows de ETF Spot. O maior volume semanal desde outubro de 2025, cerca de 3 vezes a média recente. Mas a estrutura importa tanto quanto o número. Estrutura como assim? O mercado viu um short squeeze violento esta semana, 1,2 bilhão de dólares em posições vendidas liquidadas, enquanto o Bitcoin saía dos 60 mil dólares baixos em direção a 77 mil dólares. O que separa esse movimento de uma correção rápida de volta? 2 compradores distintos chegaram ao mesmo tempo. O short squeeze forçou saída de vendedores, mas a BlackRock sozinha absorveu 83% dos flows num único pregão do iShares Bitcoin Trust. Esse é dinheiro institucional de prazo completamente diferente do trader alavancado que foi liquidado. O Open Interest de futuros está em 68,86 bilhões de dólares, com funding a 0,0080%, balanceado, sem froth novo de comprados. Então o squeeze limpou o excesso e o fluxo spot institucional chegou em cima. Tudo isso enquanto o macro também ajudou. O que foi o fator macro desta semana? O Tesouro Americano expandiu operações de recompra, injeção de liquidez na margem sem retomar QE pleno. E a CoinDesk apontou isso como catalisador no salto de quase 25% do Bitcoin. Junto com avanços de regulação cripto pela administração Trump, via SEC e CFTC, o mercado recebeu 2 sinais ao mesmo tempo: liquidez mais folgada e redução de risco regulatório. A Strategy saiu de 13 bilhões de dólares em prejuízo não realizado para 1,4 bilhão de dólares de lucro na mesma semana. 3 drivers simultâneos: macro, regulação e short covering. O que isso diz sobre a sustentabilidade do NHCI em 50,8? O sinal mais honesto está na velocidade, 15,1 em 7 dias e 14,7 em 30 dias, quase idênticas. O ciclo não acelerou em spike, ele sustentou o ritmo. Isso é mais construtivo do que uma semana de choque seguida de desaceleração. O MVRV em 1,49 coloca os holders com cerca de 49% de lucro não realizado médio, território de meio de ciclo, não de topo. Fear and Greed em 66, Dominance em 59,2%, Stablecoin Supply em 183 bilhões de dólares. O que esse conjunto diz para quem está acompanhando a rotação de capital? Dominance em 59,2% com altcoins se movendo, XRP liderou, SocialFi com 9,9% em 24 horas, indica rotação de risco que ainda não dispersou para small caps. Quando a dominance começa a contrair a partir desse nível, historicamente é um sinal de que o capital está se espalhando para além do Bitcoin, o que seria consistente com uma transição para bull. Ainda não estamos lá. A Nomura obteve a primeira nova licença de exchange cripto do Japão em 4 anos. E 2 empresas, Bitari e Chance Digital, protocolaram S1 e 424B5 na SEC esta semana, referenciando Bitcoin. Por que isso importa para a leitura de ciclo? Essas estruturas de capital estão sendo montadas ao mesmo tempo em que o preço se recupera, não depois. Em ciclos anteriores, as entradas no mercado de capitais tendiam a aparecer quando a tendência já estava confirmada. Quando surgem durante a acumulação, sinalizam que o capital institucional está construindo exposição antes de o mercado amplo validar a direção. Entrando na semana de 25 de agosto, o que o Cycle Intelligence precisa ver para confirmar a transição acumulação para bull? E o que invalidaria esse cenário? A condição de confirmação é um NHCI sustentado acima de 52 por 3 ou mais dias consecutivos, com ETF inflows acima de 500 milhões de dólares semanais, Bitcoin segurando acima de 74 mil dólares, 75 mil dólares e funding permanecendo abaixo de 0,01%. O cenário de invalidação é mais simples. Se as operações de recompra do Tesouro pausarem ou um evento de risco macro, drawdown em renda variável, alargamento de spreads de crédito, chegar antes de os inflows reconfirmarem, o NHCI recua para o núcleo da acumulação e a fronteira com bull vira resistência, não suporte. O nível a vigiar em derivativos. Funding acima de 0,015% sinaliza froth alavancado voltando,
Open Interest cruzando 75 bilhões de dólares sem spike de funding seria construtivo. O ciclo agora depende de qual desses sinais aparece primeiro.